Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai estudar a função do primeiro grau e do segundo grau, para dar continuidade à maratona dos conteúdos que são cobrados na prova de seleção do IF. Dessa vez eu vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar tão comprido. Então a primeira parte, função do primeiro grau, segunda parte, função do segundo grau. Vamos lá? Vamos lá dar início então à nossa aula sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau, normalmente ela é chamada de função linear, porque ela vai estar relacionada com uma linha, digamos assim, mas o nome correto é uma reta, tá bom? Então ela é dita função linear porque ela vai estar relacionada com uma linha, uma reta, tá certo? A função do primeiro grau, ela possui a forma f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, tá bom? A única restrição é que esse a ele precisa ser diferente de zero. A é dito coeficiente linear e o b é dito termo independente. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo para deixar bem claro esse formato aqui da função do primeiro grau. Então, vamos supor que eu tenha a função f de x igual a 2x mais 1. Então, daqui dessa função, o a é 2 e o b é 1, tá bom? Comparando essas duas fórmulas, digamos assim, o a vai ser 2, o b vai ser 1, tá bom? E o que essa fórmula quer dizer? Toda função significa que eu tenho um termo em função do outro, ou seja, um termo depende do outro para existir, digamos assim. Então, por exemplo, quem é que está em função de quem? Como a própria letrinha diz, o f ou o y, já que eles estão aqui, ó, semelhantes, eles têm o mesmo significado na função. Então, o y está em função de x. Então, o valor dele é modificado de acordo com o valor de x. Como assim? Vamos supor que o meu x seja 0. Então, eu vou botar aqui, ó, f de 0, né? F de x. Então, no lugar do x, eu vou botar 0. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 mais 1 igual a 1. Então, isso significa que meu x é 0 e o meu y é 1. Outro exemplo, tenho o x igual a menos 2. Então, f de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, onde tem x eu estou botando menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, quando o meu x é menos 2, o y é menos 3. Ou seja, o f de x ou o y, ele varia de acordo com o x. Então, ele está em função do x, tá bom? Então, vamos analisar as características da função do primeiro grau. Quando o coeficiente linear, ou seja, quando o a ele for positivo, essa função é dita crescente. Quando o a for negativo, quando esse coeficiente linear for negativo, a função é dita decrescente. Lembrando que o a não pode ser zero, então não existe uma classificação quando o a é zero, tá bom? E outra característica da função, existe um negocinho chamado zero da função. O zero da função, o próprio nome diz o que ele significa. O zero da função é o valor de x que torna essa função ser zero, que faz com que essa função seja zero. Então, lá no nosso exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Então, f de x igual a 2x mais 1. Eu quero encontrar o zero dessa função, ou seja, eu quero encontrar o valor de x que faz com que essa função seja zero. Então, eu vou igualar essa função a zero. Então, eu tenho aqui uma equação, ó. Já vimos uma aula sobre equação. Então, 2x igual a menos 1, tá positivo. Por outro lado, negativo, 2 está multiplicando.
Então, passa dividindo. Então, qual é o valor de x que faz essa função zerar? X igual a menos 1 meio. Ok? Então, quem é o zero dessa função? X igual a 1 meio. Quem seria o par ordenado? Menos 1 meio e 0. Tá bom? Por fim, vamos analisar o gráfico da função do primeiro grau. Eu costumo pedir para os meus alunos encontrarem somente 2 pontos para montarem esse gráfico. Quem são os 2 pontos? O b, que é o coeficiente linear, e esse b ele é encontrado quando x for 0, ou simplesmente analisar na função. E o outro ponto que eu peço para encontrar é o zero da função, ou seja, o valor de x que faz essa função ser 0. Por que esses 2 pontos? Para construir um gráfico, a gente precisa do plano cartesiano. O eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y. O b dessa função, ele vai ser um ponto no eixo y. O zero da função vai ser um ponto no eixo x. Eu vou botar x0 para indicar que é o zero, tá bom? Então, eu vou ter esses 2 pontos. Para construir o gráfico, basta ligar esses 2 pontos. Lembrando que a função ela é crescente quando a é maior do que 0, né? Então, essa reta encontrada ela vai ser uma reta que cresce. Quando a é negativo, essa função é dita decrescente, né? Então, essa função vai ter uma reta que decresce. Então, vamos lá pegar o mesmo exemplo que a gente estava usando anteriormente. f de x igual a 2x mais 1. Então, os 2 pontos que a gente tem que encontrar são os pontos b e o zero da função. O ponto b é 1, lembrando que o b é encontrado quando x é 0. Então, aqui vai ser 0 e 1. Por isso que esse ponto vai estar no eixo y. E o zero da função, vou chamar de x0, é menos 1 meio, que a gente calculou anteriormente. Então, esse ponto é menos 1 meio, vírgula 0. Por isso que ele está no eixo x, tá bom? Outra coisa importante de se observar nessa função. O a, ele é igual a 2, portanto, ele é positivo. Se ele é positivo, a gente vai encontrar uma função crescente. A reta vai estar crescendo. Depois que a gente encontra esses 2 pontos, é somente colocá-los no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, 1, 2, supersimétrico, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Então, eu vou pegar o ponto B, que é 1, vou marcar aqui no eixo y, e vou pegar o ponto menos 1 meio, tá aqui no eixo x. Então, esse pontinho tá aqui. Lembrando que menos 1 meio é menos 0,5. 0,5 tá entre 0 e menos 1, tá bom? Agora é só ligar esses 2 pontos. Bem reto, né? Então, é só ligar esses 2 pontos. Então, todos os pontos que a gente encontrar em cima dessa linha, dessa reta, serão os pontos encontrados nesta função. Lembra que os valores de y ou de f de x dependem dos valores de x? Então, todos esses pontinhos aqui, ó, tem uma coordenada y e uma coordenada x, não é? Então, todos esses pontinhos são essas coordenadas que a gente encontra através dos valores de x e y, que o y está em função do x. Então, se a gente encontrar um pontinho que esteja fora dessa reta, esse pontinho não pertence a essa função 2x mais 1. Ou o pontinho não vai pertencer à função que estiver sendo estudada. Ok? E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal para não perder nada. E caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo.